Ok, agora vamos para a segunda parte da aula. Vamos falar sobre arquiteturas famosas e algumas alternativas às camadas convolucionais. Então, a primeira arquitetura famosa que a gente vai falar é a AlexNet. Ela foi a arquitetura que usaram para a primeira arquitetura de Deep Learning usada na ImageNet. Ela foi a campeã na ImageNet em 2012. A acurácia top 5 dela foi 84,7%. Isso foi, acho que, mais de 10% melhor que o segundo colocado. Então, assim, foi uma distância considerável, se você parar para pensar. Aqui de lado a gente tem mais ou menos a imagem da arquitetura. Essa imagem está cortada e essa é a imagem que tem no paper. Não sabemos muito bem por que ela está cortada. E ela tinha uma arquitetura meio peculiar. Então vamos primeiro falar das partes estranhas, depois a gente segue com as partes mais normais. A parte estranha é que ela rodava em duas GPUs. Então o que eles fizeram foi separar a rede em duas partes que se comunicavam muito pouco. Você vê que aqui elas estão independentes, aí se comunica aqui, é independente, independente, e aí volta a se comunicar mais para o final. E aí com isso eles conseguiam paralelizar a computação da rede usando as duas GPUs. Então cada GPU ficava meio que responsável por uma dessas metades. Beleza. Então o que rola? A AlexNet tinha 8 camadas. A primeira camada dela era uma convolução 11 por 11, com um stride de 4. Então, assim, era uma convolução gigantesca. Um dos pontos de convoluções grandes é que elas conseguem já identificar padrões de um nível mais elevado, padrões mais sofisticados de uma vez só, porque elas têm acesso a um campo receptivo maior. E elas usavam um stride de 4. Então, o ponto disso aqui é que isso reduzia muito a imagem, né? Você tem que lembrar que só essa 11 por 11 ela já causaria realmente uma redução na imagem, mas esse stride de 4 quer dizer que a imagem ela cai para mais ou menos 1/16 da resolução inicial dela. Então isso aqui era muito importante, porque depois disso ela ainda fazia um pooling, e aí depois disso ela basicamente operava como se fosse uma rede num MNIST da vida, porque quando saía dessa convolução inicial e do pooling, a imagem ficava 28 por 28, e aí tinha muitos canais, mas a resolução, vamos dizer, bidimensional da imagem caía para 28 por 28. Uma das coisas muito boas dela foi o uso da Relu. Foi ela quem começou a usar a Relu de forma mais séria. Relu que a gente já viu que é uma outra função de ativação que é a mais usada hoje em dia e que ela ajuda muito na propagação do gradiente, ao contrário da sigmoide. E isso foi muito importante porque sem a Relu provavelmente a AlexNet não convergiria. Então isso aqui foi uma das inovações mais importantes dela. Outra inovação importante também foi o uso de dropout para regularizar. O dropout a gente vai ver com mais detalhes na nossa aula de otimização, que é a próxima aula. Mas a ideia geral dele é que ele vai pegar um percentual dos neurônios e vai desativar eles. Então, ele vai, estocasticamente, ele vai aleatoriamente remover alguns dos neurônios da passagem da rede. E isso daí serve como regularização porque a rede não está podendo usar toda a capacidade dela. E isso ajuda a evitar o overfitting, que é muito importante. Ela usava um schedule, como eu disse, quando você vai usar gradiente descendente, use um schedule. Ela usava um. E ela tinha essa coisa chamada Local Response Normalization, que eu vou só notar que isso existia, que era algo muito estranho. Sim, é estranho no sentido que as pessoas pararam de usar, então parece estranho, né? E basicamente a próxima rede que a gente vai ver tentou usar isso de novo e concluiu que não ajudava muito. Mas eu acho que foi isso o último paper que tentou usar esse Local Response Normalization. E eu não fiquei muito convencido que ela não funciona. Então, se vocês quiserem testar, colocar isso nas redes de vocês e ver se ajuda, eu recomendo, assim, como um exercício, né? Beleza, VGG. A VGG ela foi o segundo lugar na ImageNet de 2014. VGG, na verdade, o termo correto seria VGG-NET, porque a VGG é o nome do grupo de Oxford que fez a rede. A acurácia dela, você já vê que ela está bem melhor. Ela já está em 92,68%. A acurácia top 5. Tinha várias redes, mas as mais conhecidas ficaram as 16 e 19 camadas. E eu acho que os pontos principais da VGG é usar apenas convolução 3x3. Então, assim, a AlexNet tinha uma convolução 11 por 11. A VGG ela resolveu usar só 3x3. E a ideia dela é que quando você vai combinando convoluções 3x3, é equivalente a uma convolução maior. Então, por exemplo, aqui no comecinho dela, você tem essas duas convoluções, elas são 3x3. Isso aqui, se você for pensar, é equivalente a uma convolução 5x5 quando você for olhar o campo receptivo. Cada cara aqui tem um campo receptivo 3x3, cada cara aqui vai aumentar para um 5x5.
E a ideia deles é basicamente que você mantém o campo receptivo grande, mas usando só 3x3 é bem menos custoso. Então, por exemplo, quando você vai falar num filtro 5x5 de convolução, o custo dele é 5 ao quadrado, 25 vezes o número de canais. Quando você vai falar de uma 3x3, você tem 3 quadrado, que é 9 vezes o número de canais. Então você tem algo que é quadraticamente menor, né? É bem menos custoso. E, inclusive, se você for olhar duas dessas, dá 18 vezes o número de canais, versus a 5x5, que é 25 vezes o número de canais. Então, mesmo com essas duas, você ainda está com um custo computacional menor. E isso fica mais sério quando você vai aumentando. Então, por exemplo, em relação a 11x11, ela vai ser equivalente a 4 3x3. 2 3x3 é equivalente a um 5x5. 3 3x3 é equivalente a uma 7x7. Opa, errei a conta. 4 3x3 é equivalente a 9x9. E 5 3x3 é equivalente a 11x11. Mas a 11x11 ela é 121 vezes o número de canais, enquanto 5 3x3 é só 45 vezes o número de canais. Então é quase um terço do número de parâmetros, tá bem mais leve. Então essa foi o principal diferencial da VGG. Eu também achei ela interessante, porque assim, a AlexNet ela é meio estranhona, ela tem essa coisa de dividir em duas metades a rede, uma parte para cada GPU, para poder otimizar em tempo hábil. Ela tinha essa Local Response Normalization, que era uma coisa um pouquinho estranha de se usar. Então assim, ela tem muitas características meio peculiares, enquanto a VGG não, a VGG ela é bem direta. Realmente entrou, convolução, max pool, convolução, max pool, e assim vai. Então, ela... para mim, o interessante da VGG foi que, para mim, ela prova mais ainda que o Deep Learning funciona, no sentido que você não precisa ter ideias muito loucas para conseguir um desempenho bom. Você realmente fazendo uma ideia mais simples, ela funciona bem. Mas, um ponto da VGG é que eles tiveram muita dificuldade no treinamento. A VGG, eles tinham que treinar redes pequenas e ir expandindo essas redes para conseguir terminar com essas redes de 16 e 19 camadas. E, no final de contas, a rede de 19 camadas ela ainda foi um pouco pior que a de 16. E isso é um problema porque, putz, será que a gente parou aqui? Será que 19 é o máximo? E vocês já sabem que não, porque a ResNet tem 152 camadas, então definitivamente a gente não parou em 19. E isso nos leva a real primeiro lugar da ImageNet de 2014, que foi a Inception V1, a primeira versão da rede Inception da Google. A acurácia dela é um pouquinho melhor que a da VGG, como vocês veem. E uma das características mais marcantes dela é esse uso de blocos ou módulos de Inception, que vocês conseguem ver aqui. Eu não vou mostrar a arquitetura toda dela porque é gigantesca e aterrorizante, mas esses blocos eles já mostram o quão bizarra ela é, em que uma camada ela vai passar por vários caminhos diferentes que depois são concatenados. A intuição por trás disso aqui é mais que esses caras eles vão poder ver eles vão poder aprender características a vários níveis, né? Então, uma convolução por tudo que ela está fazendo é juntando os canais. Aqui, quando você tem uma convolução por está juntando os canais, depois uma 3x3, ela já realmente está vendo alguma localidade um pouco maior. Aqui você tem uma 5x5, que já está vendo um campo ainda maior que a 3x3. Então, você vai ter características em vários níveis, e aí você junta elas e depois passa para as próximas camadas. Então, assim, teve essa ideia aqui interessante, mas a coisa dela que assim mais ficou, mais, vamos dizer, se eternizou, foi o Batch Normalization. Batch Normalization é um tipo de camada, novamente a gente vai ver ele com mais detalhes na próxima aula, mas ele ajuda muito na otimização. A ideia dele é que você passa, quando você está treinando uma rede, você sempre passa um batch de imagens para ela, que é um conjunto, né? E o Batch Normalization ele vai computar a média e o desvio padrão desse batch, ele vai normalizar as imagens, então subtrair a média vai dividir pelo desvio padrão. E depois ele vai reescalar, ele vai fazer o contrário. Ele vai multiplicar por um valor gama que ele aprende e somar um beta que ele também aprende. Então ele primeiro subtrai a média para centrar em 0, dividir pelo desvio padrão para deixar o desvio padrão igual a 1. E aí depois ele vai multiplicar para um gama que você vai desfazer essa coisa do desvio padrão e somar um beta que vai descentrar. E ela consegue ajudar muito o treinamento de redes neurais. Hoje em dia, se você vai fazer uma rede neural profunda, é muito comum você estar usando Batch Normalization depois de cada camada, basicamente. Depois disso vem a ResNet. A Inception, o número de camadas dela é um pouquinho estranho da gente falar, porque são esses blocos, né? Assim, isso aqui conta como 2 camadas? Não sei.
como uma. Comum eu acho que não faz muito sentido. Mas eu nem sei se eu diria que vale duas, né? Que é só duas, né? Mas você pode falar que ela tinha em torno de 22 camadas de profundidade, algo do tipo. A ResNet, ela veio e assim, ela foi a campeã em 2015 e a gente tinha várias versões da ResNet que foram testadas no paper, mas em geral a maior delas, que foi usável, ela tinha 152 camadas. Então assim, ela ganhou uma ordem de magnitude na profundidade, isso é uma coisa absurda, um aumento imenso mesmo. E o ponto dela foi essa ideia de usar uma que ela chama de conexão residual. Então o que acontece é você tem aqui a sua camada, você tem aqui o resultado dela, pode ser a entrada, pode ser. E aí você vai continuar aqui por um caminho com várias camadas diferentes, tinha versões diferentes desse conjunto aqui. Às vezes eram duas convoluções 3x3 com 64 filtros cada. Às vezes eles começavam com a 1x1 para diminuir o número de filtros, faziam a 3x3, depois um 1x1 para aumentar de novo o número de filtros. Eles tinham algumas variações aqui. Mas o ponto principal mesmo é que ele copia esse resultado da camada anterior e soma ele à saída daqui. Então ele vai passar aqui, vai ser transformado, mas depois ele vai ser somado a esse valor. E por que isso aqui ajuda? Porque quando a gente for propagar o gradiente, um dos grandes problemas de treinar uma rede profunda está nessa questão da propagação do gradiente. E agora o gradiente ele tem como se fosse um atalho. Então, em vez de ele ter que passar por tudo que está aqui dentro, ele pode passar direto aqui pela identidade. E isso aqui ajuda muito a propagação do gradiente ao longo da rede. Isso ajuda muito o treinamento dela. Então, assim, o uso de camadas residuais ele estabiliza muito o treinamento. Inclusive, do meu jeito do Batch Normalization, hoje em dia, se você quer lidar com redes para detecção de imagens que elas sejam profundas, é muito comum você usar também conexões residuais. Né? Foi uma ideia que realmente ela é muito usada e, na verdade, ela também está sendo usada para questões de processamento de texto. Então, foi uma coisa, um dos maiores retornos que a gente teve com a ImageNet foi essa ideia de camadas residuais, de conexões residuais. Ok, e por fim, assim, eu falei de várias arquiteturas, então o foco até aqui nessas últimas era a arquitetura em si, mas um ponto muito importante para você treinar redes que consigam ir bem em classificação de imagens, e na verdade isso aqui talvez se estenda para muitos outros domínios, a ideia de Data Augmentation. E o que é Data Augmentation? Você quer gerar novos exemplos de dados a partir do que você tem. Então, bora pensar na ideia de imagens. A gente tem aqui a nossa imagem original, que é esse gato. Mas se eu pegar esse gato e der uma leve rotacionada, ele continua sendo um gato. Se eu translado ele, ele continua sendo um gato. Mesmo que corte uma parte dele e fique uma parte menor, ainda é um gato. Se eu combinar translação e rotação, continua sendo vários níveis de translação distintos. Então, assim, existem muitas informações. Eu podia mudar a iluminação, né? Eu podia deixar toda a imagem mais escura, eu podia deixar ela toda mais clara, mas nada disso está mudando o conteúdo dela. Então, a ideia de Data Augmentation é você aplicar essas transformações às suas imagens e passar elas para a sua rede. Por quê? Bem, primeiro isso meio que aumenta o seu dataset, né? Porque agora cada imagem ela vai ter várias versões um pouco diferentes delas. E para um computador, se você for olhar só na primeira camada, elas são substancialmente diferentes, na verdade. A rede ela vai conseguir aprender que elas são a mesma coisa, mas a priori para o computador elas são bem distintas. Isso termina melhorando a generalização, porque agora, por exemplo, se você tem um dataset que todas as imagens são bem centradas, e de repente você vai tentar passar uma foto em que o objeto principal, a classe principal, ela não está no centro da imagem, a sua rede ela pode ter dificuldade de entender isso, ela pode ter dificuldade de reconhecer essa imagem. Se toda vez que a sua imagem aparece, o gato está em pé, e aí você, sei lá, tirou uma foto, recebeu uma foto de alguém e mandou esse gato, ele estava deitado, ele estava de cabeça para baixo, vai ser uma coisa que a rede nunca viu antes. Pode ser que seja mais difícil ela entender essa coisa da rotação. Então, isso aqui vai melhorar muito a generalização. A sua rede ela vai conseguir ir bem melhor em dados reais agora.
E assim, tudo isso estou falando de você adicionar isso durante o treinamento, mas ela pode ser usada durante o teste como um ensemble. Então, ensemble em Machine Learning é quando você usa vários modelos juntos. E aqui a ideia seria mais ou menos de você usa a sua rede, mas você pega várias versões da imagem. Então, você rotaciona um pouco a imagem, se translada um pouco, e aí você pega todas essas versões, você passa pela sua rede, vê os resultados e combina esses resultados através, por exemplo, de uma votação. Sei lá, você usou cinco variações da sua imagem, 3 disseram que era um gato, 2 disseram que era um cachorro. Tá, por votação, você considera que a classe correta é um gato. Você pode fazer jeitos diferentes de combinar. Então, além de realmente melhorar a rede individualmente, de você melhorar a generalização dela servir como meio que uma regularização, você ainda pode usar isso para melhorar a qualidade do seu teste também. Tem vários tipos, tem transformações, vamos dizer, manuais, que requerem um pouco de conhecimento de domínio. Então, por exemplo, eu estou dizendo aqui, eu estou falando muito de rotação. Agora, se você tiver que detectar a placa de trânsito, a seta está indo para frente ou para trás, é importante. Você não pode só rotacionar e achar que o resultado é o mesmo. Você está olhando para número e você, de repente, inverte um 5, pode ser que ele vire um 2 agora. Então, você não pode só fazer uma inversão e dizer que a classe permaneceu a mesma. Então, essas transformações você tem que olhar para o seu domínio e ver quais transformações fazem sentido e adicionar elas como parte do seu pipeline para a geração do dataset de treino. Tem um outro vamos dizer, modalidade que é baseado em estatística, como a Mixup. A Mixup ela vai pegar duas imagens, dois dados que você está tendo, e aí ela vai combinar eles. O que acontece é que ela usa uma distribuição beta para colocar uns fatores, e aí ela vai pegar uma das imagens para ser a majoritária e a outra a minoritária e combina as duas. Então pode ser que ela pegue 90% vezes a imagem majoritária e 10% vezes a minoritária, some, e aí você vai ter uma imagem meio híbrida, um pouco estranha, mas isso aqui também termina gerando uma regularização no que você está fazendo. Por último, você tem essa ideia de modelos geradores, que é você treinar uma GAN, um VAE. Isso a gente vai ver lá para a aula 6, talvez, não lembro de qual. E aí, esses modelos eles aprendem a gerar o seu conjunto de dados. Então, você pode usar isso para para gerar novos exemplos dos seus dados, né? Então, ele é treinado no conjunto, ele consegue gerar exemplos que estão dentro daquela distribuição do seu dataset, e aí você usa eles para gerar exemplos novos, e esses exemplos novos vão servir como data augmentation. Beleza, agora vamos falar dessas alternativas à convolução, que eu falei que a gente ia falar um pouco. Primeiro tem essa de dilated convolution, ou então convolução dilatada. O que vai acontecer é, a gente tem aqui o nosso filtro 3x3, mas em vez de ele se conectar com uma janela 3x3 adjacente, ele vai se conectar a esses caras que estão com uma separação maior. Então todo mundo está com a separação 1 dos vizinhos ortogonais dele, digamos assim, né? Beleza. Qual é a ideia? A ideia é você tentar aumentar um pouco mais o campo receptivo. Então, apesar desse cara ele ter só 9 parâmetros, o campo receptivo dele é como se fosse um 5x5, como se fosse, porque ele não está lidando com todo mundo aqui. E a ideia por trás disso é você usar mais fortemente a sua ideia de localidade. Então, quando a gente falou na localidade inicialmente, era muito que pixels próximos eles estão correlacionados, eles formam uma estrutura. Aqui a ideia é pixels próximos estão tão correlacionados que se eu olhar para esses dois caras, eu já tenho a informação que esse terceiro me daria. Então, esse cara é redundante em relação aos vizinhos dele. E esse é redundante em relação aos vizinhos e assim diante. Então, por essa redundância, eu consigo aumentar um pouco mais o meu campo de visão. Meu campo receptivo. Outra ideia são as depthwise convolution. Eu não sei muito bem como traduzir isso. Talvez convolução a nível de profundidade. Algo assim. Não sei. A ideia dela é não mudar o número de canais. Então, na convolução, esse cara aqui, na verdade, ele teria várias ele teria várias dessas janelas 3x3 para cada um dos canais, aí ele ia multiplicar elas e depois somava. Aqui não. Aqui a gente sempre vai ter um número de janelas igual ao número de canais, e aí cada janela vai agir individualmente no canal e fazer uma saída para essa mesma quantidade de canais. Então, sei lá, se aqui tiver 3 canais, eu vou ter essa janela que age nesse primeiro canal, multiplica, vai gerar essa saída. Eu vou ter essa janela que age nesse canal, multiplica, age e gera essa saída. Essa multiplica e gera essa saída. Não tem aquela parte da convolução que depois você somava os caras. Então a gente pode dizer que não tem uma integração a nível de canal. Os canais eles estão todos sendo considerados separados.
mas tem uma integração espacial porque esse cara aqui ele vai estar olhando informação informação em espaços diferentes desse mesmo canal, né? Ele vai ter aqui um 9x9 e vai combinar essa informação nesse único canal. Aí agora vem a ideia de convoluções separadas. Então, a primeira parte de uma convolução separada é uma depthWise. Então, você vai primeiro fazer essa parte de canal a canal gerar uma saída. E aí depois você passa uma convolução 1 por 1. Então, depois disso aqui, você vai fazer uma 1 por 1, que o que ela faz é multiplicar cada canal por um valor e somar eles e gerar esse resultado. Então, assim, a ideia é que isso daqui termina conseguindo representar o que a camada convolucional normal representaria. Você pode ter vários kernels, inclusive, você pode colocar, sei lá, 60 kernels 1 por 1, e aí você vai ter aqui uma saída com 60 canais diferentes. Isso aqui é uma coisa que pode ser feita, 64 geralmente, né? Mas a ideia é que você pode terminar com vários canais, porque agora você pode ter vários desses kernels 1 por 1, apesar de manter a depthWise do jeito dela. E a vantagem é que tende a ser bem menos custosa, assim, da ordem de 10 ou mais vezes menos custosa você fazer isso daqui. Então eles estão usando muito hoje em dia para você poder fazer redes mais profundas com um custo computacional menor. Beleza, e aqui por fim essa ideia de extensões, que elas não são mais só alternativas, mas elas também tentam estender o conceito de convolução. A gente tem primeiro a ideia de convolução em grafos. Então, um grafo ele é um conceito bem famoso na computação, na matemática, que você vai ter nós, ou vértices, que são ligados por arestas. E eles podem representar várias coisas. Eles podem representar cidades em que... uma malha viária, na verdade, né? Em que os nós são as cidades e as arestas conectam duas cidades que são ligadas por essa malha viária. Ou então eles podem representar uma rede social em que você tem os usuários como sendo os nós e dois nós estão conectados se eles são amigos, no caso no Facebook da vida, ou então você tem um cara conectado a outro se ele segue esse outro, se for algo mais parecido com o Twitter. Então a gente vai ter aqui, eles podem representar basicamente qualquer tipo de relação, coautoria de papers, várias coisas mesmo. E eles têm uma noção de localidade, porque um cara está conectado só aos vizinhos dele. Então, você tem essa noção de localidade, você pode tentar ter a ideia de usar algo parecido com a convolução aqui. A diferença é que numa imagem, quando a gente está falando em convolução, um cara ele tem só 9 vizinhos imediatos, e à medida que você vai aumentando o tamanho do seu filtro, do seu kernel, ele vai tendo mais vizinhos, mas é um número mais fixo. Aqui no grafo não, pode ser que tenha um cara que ele tenha só uma conexão, pode ser que tenha um cara que tenha 6 conexões, pode ser que... Então assim, o número de conexões ele varia bem mais. Mas a ideia de camadas de convolução de grafos é realmente essa, de pegar a convolução normal e você generalizar ela para quando a sua localidade ela não é mais tão simples. O número de vizinhos não é tão fixo, quando a coisa realmente fica... ela realmente está generalizando o conceito de convolução. E outra ideia de usar é a atenção. Isso aqui é mais uma extensão, você adicionar atenção nas suas redes de identificação de imagens. E a ideia é que a atenção, a gente vai ver também daqui a algumas aulas, ela recupera um pouco mais as informações globais. Então, a gente está usando muita informação local, mas às vezes a gente perde um pouco a visão global da imagem. Então, uma coisa que acontece muito relacionada a isso é quando você tem uma GAN, você tem um modelo gerador, e ele vai gerar uma imagem no cachorro, e o cachorro tem 8 patas. E você, por quê? Por Deus, por quê? Porque geralmente é bem perturbador essa imagem. E o que acontece é que você tem informação local. Então, ela consegue detectar aquelas patas e dizer, ok, aqui é uma pata de cachorro. Mas ela não entrou em contato com a informação global de um cachorro só tem 4 patas. Isso daí não foi uma coisa que a rede aprendeu. O que ela aprendeu é detectar a existência de patas e ela, ok, vou colocar patas aqui. E na verdade ela olha e, putz, é uma imagem que é muito um cachorro, né, gente? Não tem só 4 patas, tem 8 patas. Tipo, é muito sinal a favor de ser um cachorro. Então, isso termina sendo um problema que as nossas redes têm quando você pensa só em convolução e que a atenção ela vem para ajudar nesse problema, para, eu não sei até que ponto resolver, mas amenizar os efeitos dele.